um lugar seguro em ti. Eu anseio ouvir o som de muitas águas no lugar secreto, no lugar secreto, no lugar secreto. Quero cantar para ti, quero dançar para ti, meu amado. Eu quero tocar para ti, eu quero cantar para ti, quero dançar para ti, meu amado. No lugar secreto, sou eu e você. No lugar secreto, sou eu e você, no lugar secreto. Olá a todos, estou aqui num lugar secreto improvisado, o quarto do meu neto, né? Então vocês podem ver, cheio de brinquedo aí. Mas é um lugar gostoso para estar, eu compartilho com ele, porque é um quartinho grande, eu tenho meu canto aqui, não dá. Agora se eu for mostrar para vocês aqui meu mini estúdio, home studio aqui, vou desconfigurar essa câmera e vai dar mais trabalho. Então, vamos ao que interessa, né? O que interessa é uma pergunta que eu tenho para todos. E eu não vou ouvir sua resposta, obviamente, mas é uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. É uma pergunta que eu me faço sempre. Eu sempre estou revisando minha vida espiritual, minha espiritualidade, né? É um barulhinho aí de um ventilador, porque nós estamos no verão aqui na Inglaterra. E eu tenho tudo fechado, então tem que usar um recurso aqui, né? Um vento. Mas então, a pergunta é a seguinte: somos adoradores? Você é um adorador? Somos adoradores? E por que eu pergunto isso? Porque hoje em dia existe muita confusão nessa área de adoração, desde alguns anos atrás, né? E antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero fazer uma viagem, né? Vou estar lendo o meu texto aqui, uma viagem para o passado, né? Onde começou a minha paixão pela música e por instrumentos, né? Eu toco vários instrumentos, mas principalmente esse aqui, né? Que é a guitarra, é meu instrumento que está em mim, né? Nós somos um com esse instrumento. Aí eu toco umas flautas, toco uma gaita, toco um pouquinho de teclado para fazer algum arranjo, algum efeito, alguma percussão, mas meu instrumento é esse aqui, né? É a guitarra. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre essa paixão, como começou, né? Eu ganhei meu primeiro violão quando tinha 6, 7 anos de idade, por aí, entre 6 e 7, né? E meu pai me deu uma escolha, se eu queria um violão ou uma bicicleta. Eu estava doido com a bicicleta, mas eu escolhi o violão, né? E pelo fato de ter escolhido o violão, eu ganhei os dois. Ganhei o violão e a bicicleta. Talvez tivesse escolhido a bicicleta, teria ganhado só a bicicleta, né? Então aí eu comecei a andar de bicicleta e eu comecei também a tocar o violão. E aos 7 anos de idade eu já estava apresentando na escola, estava tocando, cantando. Eu não me separava desse violão, eu dormia com o violão, né? Eu tinha essa paixão pela música. Minha casa era uma casa musical, meus pais
eram dançarinos, né, de salão, praticamente profissionais. Eles dançavam muito bem as danças folclóricas e o tango, né, eram especialistas em tango. Então, mas também havia todo tipo de música. Meu pai gostava de escutar jazz, gostava de escutar alguma coisa do rock daquela época, né, dos anos 60, e eu fui crescendo, né, mas eu cresci nessa influência musical dos anos 60 e 70, né, Beatlemania, tudo isso aí, Pink Floyd. E o problema é que meus ídolos musicais também tinham uma vida bastante complicada, com adições, né, com drogas, com tudo mais. Eu sempre procurei algo mais, não queria só ouvir e tietar, né? Eu queria ouvir, queria algo mais, queria tocar. Então pegava, ouvia os guitarristas da época e tudo era em vinil, né? Depois começaram as fitas cassete também. Mas então, aí eu fui crescendo, nós montamos uma banda, a banda se chamava Miscelânea. Eu já estava adulto, 18 anos, montamos a banda com um amigo com o qual trabalhávamos juntos. Eu tinha largado já os estudos, né? Porque estava muito envolvido com drogas, essas coisas todas que esse ambiente que eu frequentava trazia junto, né? Então já estava envolvido com droga, não queria estudar mais, queria só tocar. E então montamos uma banda com esse rapaz, um amigo meu de lá, que era o baixista da banda e era também tipo o manager, né? Porque era o único que não se drogava da turma, então era o que fazia os negócios, tinha uma cabeça mais fresca, né? E essa banda se chamava Miscelânea. Miscelânea porque era uma mistura de coisas que a gente fazia, que levava desde o blues, o rock, funk soul, né? Carlos Santana, esse tipo de música assim. E era uma banda muito boa, a gente começou a ficar bom nisso aí, né? Ensaiávamos, tinha uma vocalista muito boa, eu fazia vocal também, e aí nos revezávamos com o Beck, tinha outro guitarrista base que também cantava muito bem. Então nós tínhamos uma banda que era, para aquela época, era espetacular, né? Começamos a tocar em pubs, começamos a tocar em cafés, começamos a tocar em teatros, e tínhamos convites, fazíamos turnês e tudo mais, né? E eu lembro de uma coisa daquela época, por isso que eu quero trazer esse pedacinho desse passado, né? Eu quero deixar bem claro que eu me converti em janeiro de 85, no primeiro Rock in Rio, e a partir daí eu comecei a servir o Senhor com meus dons e talentos, né? Mas antes disso eu já tinha uma vida profissional, já tinha uma vida voltada para a música, e eu lembro que nos nossos shows aconteciam algumas manifestações. Havia choro, nós tocamos algumas melodias estilo Pink Floyd, em tons menores, com uma guitarra chorada, com um slide, algumas coisas assim. E o tom da melodia trazia esse sentimento ali de tristeza, como muitos estavam ali alcoolizados, drogados, então trazia ali um sentimento de remorso, de arrependimento, de culpa, não sei como chamar isso. Inclusive acontecia conosco, né, com os músicos também. Também havia momentos de crise de riso, né, pessoas eufóricas dançando, pulando, e ok, era parte do que eu vivia, né? Muito bem, eu me converti, fui servir o Senhor. Vou resumir, não quero falar agora sobre a parte evangelística, tudo isso, e podemos deixar isso para outro momento, talvez em outro tema, né? Outra matéria. Mas aqui o que importa é adoração, é o ser adorador, né? E então eu carregava comigo esse dom e esse talento de fazer as pessoas rirem, as pessoas chorarem. E então era uma coisa que andava comigo.
inevitavelmente. Quando me converti, imediatamente me colocaram para tocar. Hoje eu acho que foi um erro isso aí, não podia ter acontecido. Só porque você tem um dom e um talento, não está apto para você subir num altar e tentar trazer ou atrair a presença de Deus. E eu creio que não basta o dom e o talento, senão a presença de Deus estaria nos shows que a gente vê por aí, estaria em filmes, estaria em lugares que a gente nunca imaginaria que poderia se manifestar. É óbvio que a presença de Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas eu estou falando da presença manifesta de Deus, a presença que só os íntimos conseguem sentir, perceber e aceitar e receber, porque aquele que não anda com Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus, ele vai, desculpa a expressão, vai se borrar de medo da presença de Deus. Porque a presença de Deus, como Deus falou para Moisés pediu para ver a glória dele, e Deus falou para ele: você está maluco, meu, não posso fazer isso com você. Se eu mostrar minha glória para você, de fato como ela é, você vai morrer. Então eu vou te mostrar só apenas uma parte, né, das minhas costas ali, e ficou por isso mesmo. Mas nós podemos entender um pouco do que é o peso da glória de Deus. Hoje se brinca muito com a glória de Deus. A glória aqui, a glória ali, pega aqui, eu tô com a glória. Mas peraí, não é assim não. Não é assim não. Né? Mas eu comecei a tocar, minha vida ainda não estava resolvida com Deus, eu ainda tinha alguns problemas, tinha coisas do passado que precisava me livrar delas, né? Então eu comecei a me decepcionar um pouco, porque eu via o que acontecia, havia pouca qualidade musical, né, nos anos 80. A gente ouvia bandas de fora, né, como Petra e algum outro, Keith Green, né, que vinham ali, uma pessoa que tinha um pouquinho mais de dinheiro, viajava aos Estados Unidos, trazia essas coisas para nós, né, o pessoal da Jocum também, né, a gente era muito ligado com o Jocum. Então, eu comecei a ficar meio decepcionado, porque eu nunca tinha ouvido falar do amor de Deus, né? Se alguém tivesse me falado antes do amor de Deus, talvez teria me convertido antes. Mas eu me converti com essa galera aí que era apaixonada por evangelismo, e tinha um cara que tocava violão, uma gaitinha também, tinha um aparelho, tinha a gaita aí, e ele tocava com as músicas improvisadas assim, eu achava aquilo profundo, né? O cara não era muito bom assim de técnica, digamos, né? Era meio desafinado e tudo, mas ele tinha uma coisa que se chama unção, né? Eu não sabia o que era isso. Eu tinha uma unção, todos os músicos têm uma unção, tem um dom, tem um talento, né? Mas a unção de Deus para a obra de Deus é uma coisa espetacular, é realmente sobrenatural, né? Então eu sentia aquela música que fluía daquele rapaz, algo diferente, me tocava profundo, me tocava lá dentro, né? Lá dentro mesmo, e eu começava a chorar, e eu tinha sentimento de arrependimento, me arrependi, confessei o Senhor como Salvador, né, e tudo. Eu sempre fui muito crítico a respeito de música, né? Eu era um cara da técnica, de ensaiar, de buscar a perfeição, né? E eu fiquei surpreso comigo mesmo quando eu comecei a gostar do que aquele rapaz fazia. Eu não conseguia entender porquê, né? Não tinha noção nenhuma do que era unção, do que era. Então, interessante que as músicas eram profundas, tocavam, né? E o erro dos pastores, dos líderes daquela época, foi me colocar para tocar só por causa do meu currículo musical, da minha bagagem musical. Eu não tinha bagagem nenhuma espiritual, né? Então, quando você coloca um cara assim no meio da fogueira, ele vai se queimar. E é isso que aconteceu comigo. Eu comecei eu tinha o dom, mas eu não tinha unção, né? Eu não era um cara completamente convertido. Eu tinha muito carisma, muito talento,
E eu comecei a me preocupar com isso. Eu cheguei para os pastores uma época aí, porque a nossa banda era uma banda muito boa. Eu comecei a liderar uma banda, obviamente pelas minhas aptidões musicais. E começamos a fazer trabalhos, éramos chamados de vários lugares, até em escolas, faculdades a gente tocava, porque a performance era muito boa, né? Não havia muita santidade no grupo, ninguém me guiou nisso aí. Como eu era o líder, tudo que eu falava, eles faziam. Eu era um cara imaturo espiritualmente. Então nós ensaiávamos, gastávamos muito tempo ensaiando, mas nada, ou quase pouco, ou quase nada de tempo buscando o Senhor, né? E um dia nós fomos convidados para um lugar em São Luís de Montes Belos, em Goiás. Estava começando ali um movimento chamado Ouvir e Crer, né? Estava começando, o movimento estava começando, mas a gente foi convidado para tocar numa escola, fazer um show lá de 1h30, numa escola, tinha aproximadamente uns 400 alunos, né? E nós começamos a tocar, a banda boa, o som era bom, as músicas eram cristãs da época, Rebanhão, essas coisas que apareciam ali, e alguns temas nossos, né, feitos por mim e tal, com o intuito de falar do amor de Deus para as pessoas. Nós começamos a tocar, tocamos, o povo dançando, pulando, tirando a camisa, rebolando a camisa assim. Mas de repente o cara vai na minha frente assim, me acende um baseado desse tamanho, começa a fumar, jogar fumaça em nós, tipo, provocando. Eu era um cara que já tinha sido viciado em drogas, obviamente esse cheiro mexeu comigo, mas eu estava firme ali, né? E de repente uma menina começou a tirar a roupa, subiu em cima de uma cadeira, rebolando a roupa assim, pelada. Outros começaram a imitar e o negócio ficou um caos, ficou caótico, né? E, bom, não preciso explicar muito como que estava aquela situação, aquele ambiente, né? Mas de repente chegou um rapaz ali, digamos, caipira, não no sentido pejorativo, mas porque era realmente caipira, né? Tinha um chapéu de palha, um lencinho no pescoço, um bigodinho, né, e tal, e o bigode tampava um pouco a falha que tinha, faltavam uns dentes na frente. E ele com um violãozinho ali, o violão eu percebi que faltava uma corda, violão de nylon normal, e ele pediu para tocar, para cantar. E eu olhei para ele, olhei para a multidão, eu falei, meu irmão, eles vão te matar aqui, vão te crucificar, cara, mas se você quiser cantar, não tem problema, porque isso aqui está fora de controle, não sabíamos como controlar aquilo ali. Eu tentava falar alguma coisa, eles começavam a xingar, falando que a gente tinha que tocar mais, e não sei o quê. E bom, colocamos um microfone ali no violão do cara e outro microfone para ele cantar, e ele começou a cantar essa canção assim, ó. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, oh Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Quando ele terminou de cantar, eu olhei assim, toda a multidão estava ajoelhada, chorando, né? E, bom, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o rapaz foi embora, era tímido, o rapaz da roça, era muito tímido, saiu fora. Não viaja que não foi anjo, nada disso, era um rapaz mesmo. E aí nós falamos do amor de Cristo, teve muitas decisões, tudo, mas quem atraiu a presença de Deus naquele lugar
foi um rapaz da roça, caipira, que não sabia cantar, não sabia tocar, bem desafinado, violão bem desafinado, mas a unção de Deus estava nele, e o amor de Deus foi derramado naquele lugar, né? Bom, eu fiquei muito impactado com aquilo ali, voltei para Belo Horizonte, falei com os líderes, olha, eu preciso parar, não posso mais continuar desse jeito, né? Eu tinha chegado em casa antes disso, Deus me deu uma palavra ali em 2 Reis 3,15, né? Quando Eliseu é procurado pelos reis Acabe e Josafá para poder para ver se eles deviam ir para a guerra. Na verdade era Josafá e o filho de Acabe, né, que foram procurar pelo profeta, e o profeta meio que não queria falar nada não, mas falou assim, ó, traga-me um arpista. Aí em 2 Reis 3,15 está assim, traga-me um arpista. Em outras traduções diz, traga-me um músico, né? E a palavra de Deus diz ali, deixa eu ler aqui, 15. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. O poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cabe muitas cisternas neste vale, porque vai ter muito morto. E bom, e ele deu a palavra que tinha que dar, mas ele precisou ali chamar um arpista, uma pessoa ungida, uma pessoa que era desconhecida, porque não aparece o nome dele em nenhum lugar. Assim como o rapaz ali de São Luís de Montes Belos, que ninguém conhecia ele, não tinha gravado nenhum CD, não tinha tocado com nenhum músico famoso, mas ele começou a tocar e cantar e atraiu a presença de Deus naquele lugar, né? Eu sei que eu estou falando para músicos e estou falando também para pessoas que não são, mas nós como adoradores, nós deveríamos atrair a presença de Deus em qualquer lugar onde a gente estivesse, né? No trabalho, na escola, na faculdade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, no supermercado, na rua, onde você estiver, você devia atrair a presença de Deus. Todos estamos cansados de saber desse versículo, né? Em João, que o Pai, em João 4, falando para Jesus com a mulher samaritana, né? Falando que a hora já chegou, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Então o que acontece? Quando você é um adorador, não é que você atrai a presença de Deus, é que Deus já está procurando por você e Ele vai te encontrar onde você estiver, né? Eu tenho muita experiência de tocar, né, nas ruas, e eu vou te falar uma coisa, muitas vezes na rua a presença de Deus vem tão forte que eu quero estar ali, não quero estar em igreja nenhuma, em congresso nenhum, né, não desprezando nada disso, mas sabe o que acontece? Tudo virou uma palhaçada, virou uma coisa de performance, virou uma colcha de retalhos, de frases de efeito, né? Que são colocadas nas canções, nas pregações, nas ministrações, e sempre o ministro dizendo, eu tenho observado há algum tempo. Quem tem observado há algum tempo, cara? De que estamos falando? Vamos ser sinceros. Nós não temos nada se nós não tivermos a presença de Deus. Podemos cantar bem, podemos cantar a última música da moda ali, do que está rolando ali. Não quero colocar nomes aqui. No Brasil está acontecendo isso. Versões de músicas de pessoas que estão famosas ali, que levam multidões. Então a pessoa está interpretando uma coisa que o outro fez. E tá bom, ótimo, beleza, mas o problema é que essa pessoa que está interpretando muitas vezes nem diz de quem é a música, né? E muitas vezes acha que ela é aquele, né? Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado. Eu creio que nós somos filhos de Deus e temos
como filhos de Deus, temos a obrigação de buscar inspiração no Senhor para fazermos nosso próprio som, nossas próprias canções. Não estou falando aqui de composições de eruditos, nada disso, porque Deus é simples, cara. Aquele rapaz era simples, que estava em São Luís de Montes Verdes, aquele arpista ali só estava tocando a harpa dele. Ninguém perguntou de onde vinha, se era filho de quem, se tinha gravado com alguém, ninguém perguntou nada, nem aparece o nome desse cara, nem antes nem depois daquele acontecimento. Olha, esse aqui é o arpista que atraiu a presença de Deus, Eliseu ficou cheio, e veio. Nada, não se fala mais nele, né? Porque para nós deveria bastar a presença de Deus. Deveria ser o suficiente para nós. O resto é tudo palha, é tudo glória humana, é reconhecimento humano, né? É tudo palha, coisa que se apaga, né? Vai se consumindo até apagar. Não tem nada que avive aquilo ali. Não existe avivamento no meio da carnalidade. Não existe. Não existe. Tem que haver pessoas dobrando o joelho, tem que haver pessoas buscando o Senhor, tem que haver pessoas se quebrantando, né? Buscando a presença dEle. Bom, e como que posso ser um adorador? Na verdade, nós temos esse chamado desde o ventre, não é um chamado, é uma coisa que Deus colocou em nós, esse desejo pela presença dEle, mas a carne milita contra o espírito, né? Então, hoje existem tantas possibilidades de distração e de tentar imitar essa presença ou suprir essa falta da presença do Senhor em nós. Mas a gente sempre acaba com esse vazio, essa coisa ministerial, né, que não funciona, é uma forçação de barra, um tanto de coisas que são inventadas para poder tentar disfarçar a falta da presença de Deus, né? Em Efésios 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Bom, primeiro ele diz que a gente pode se encher do Espírito, quer dizer, nós podemos fazer isso, né? Que nós já temos o Espírito do Senhor, já recebemos o Espírito de Deus quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e nós podemos nos encher do Espírito. Nós nos enchemos. Então ele diz assim: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Quem se enche somos nós. É uma busca, é uma coisa que nós temos que ir atrás, né? Quando nós recebemos o Senhor, nós não fizemos nada para ser salvo, a não ser crer nele e confessá-lo com a boca, e nós recebemos o Senhor e nós fomos salvos e vamos para o céu, ótimo, beleza. Mas o resto que a gente quiser conquistar, nós temos que pagar um preço. Tem que pagar um preço, né? Aí diz assim: não se embriaguem com vinho, mas encha-se do Espírito. O que seria esse vinho? Esse vinho é o quê? O que é o vinho? É apenas a bebida alcoólica, né? Eu enchia a cara, né, quando tocava secularmente, antes de conhecer o Senhor. Não vamos entrar no detalhe agora se pode beber vinho ou não pode, isso é um outro tema, outro assunto, né? Uma questão muito pessoal, sua com Deus. Mas aqui o que